Olá, estudantes! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciência. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre substâncias químicas e misturas. Só que antes, vamos relembrar um pouco, sobre fenômenos físicos e químicos. Bem, pessoal, fenômenos, é toda e qualquer, transformação, ou seja, qualquer mudança que ocorra com a matéria. Ele pode ser classificado em fenômenos físicos, que vai ser o quê? Vai ser aquele, que não modifica, a sua composição da matéria. Então, em um fenômeno físico, a substância, ela vai manter a sua identidade. Por quê? Pois a mudança que vai ocorrer, ela vai ocorrer apenas em seu formato. Por exemplo, o derretimento do gelo, ele vai ser um fenômeno físico, pois embora, tenha mudado de estado, a matéria, ela vai continuar sendo água, tá bom? Esse é um exemplo de fenômeno físico. Os fenômenos químicos, ele vai ser o quê? Ele vai ser aquele onde ocorre a transformação da matéria, ou seja, pois sua ocorrência vai acontecer o quê? Vai acontecer uma modificação estrutural e química na matéria. Olha só, eu trouxe algumas imagens, para vocês observarem, os fenômenos químicos. Então, o fenômeno químico, ele vai ser caracterizado, pela formação de uma nova substância, ou seja, a matéria, a natureza dessa matéria, ela vai ser modificada. Exemplos, que eu posso mencionar para vocês que a queima da madeira, que vai ser um fenômeno químico. Por quê? Porque vai ocorrer, por meio de uma reação de combustão. Enquanto a madeira, o combustível vai inflamar. Então, podemos distinguir, um fenômeno químico de um fenômeno físico basicamente pela composição, Se após a mudança o material continuar com a mesma composição, então é um fenômeno físico. Caso uma nova substância seja formada, temos o quê? Temos um fenômeno químico. Eu trouxe aqui um esquemazinho para vocês observarem, sobre substância, e mistura, que é o nosso tema. Bem, temos aqui, o que é matéria, átomo, elemento químico e moléculas, Então, matéria, é tudo aquilo que possui peso, e espaço no universo, como a gente já conversou em outras aulas. Então, de acordo com Demócrito, a matéria, ela vai ser o quê? Ela vai ser formada por pequenas partículas menores, que iremos chamar de quê? Iremos chamar de átomo. Ou seja, cada tipo, de matéria vai se distinguir pela natureza, e forma de organização desses átomos, Então, o que nos leva aos diferentes estados físicos, que a gente também já estudou em aulas anteriores, que são quais? Gasoso, líquido e sólido, Então, a matéria, ela vai ser composta, por espécies atômicas ligadas por diferentes forças inter e intramoleculares, Ou seja, os átomos, eles se organizam e formam moléculas. E as moléculas, elas se unem, e formam elementos de dimensões maiores, Então, a matéria, ela pode ser formada por um tipo apenas de átomo, Sendo chamado de quê? De substância. Ou seja, ela pode ser formada por dois ou mais átomos, configurando o quê? Uma mistura, que a gente vai ver agora, Então, a gente vai ter o quê? Vou falar para vocês sobre a substância pura. Então, o que é a substância pura? Ela é aquela formada por um único tipo de molécula, ou seja, um único tipo de material. Ela vai o quê? Ela vai possuir propriedades constantes, Ou seja, definida a substância pura, viu? As substâncias puras, elas vão ser o que? Elas podem ser simples. Por quê? Porque elas podem ser formadas por moléculas de um único elemento químico. Aí eu trouxe uns exemplos para vocês aqui, o gás hidrogênio, que é composto só de uma molécula, Trouxe o gás oxigênio, e o gás ozônio, para vocês observarem, a composição delas, Então, as substâncias simples, elas são formadas, por átomos, de um mesmo elemento químico. Elas não podem ser decompostas, em outras substâncias, E daí os exemplos para vocês, O gás hidrogênio, que é H2O. Nós temos também outro exemplo, é o enxofre, Temos o iodo, nós temos o cloro, o ouro, a prata. Temos vários exemplos de substâncias simples, tá bom?
E nas nossas substâncias puras compostas, elas são o que? Elas são formadas por moléculas que irá apresentar dois ou mais elementos químicos, né? Como vocês estão observando aqui, ó, nós temos dois elementos compostos nessa substância, né? Então, ela vai ser uma substância composta, que elas vão ser formadas, né, por átomos, né? Essas substâncias. E vão possuir elementos químicos diferentes, né? Elas podem ser decompostas em outras substâncias, tá bom? E as misturas, o que elas vão ser? As misturas, elas são todo material formado por duas ou mais substâncias puras, chamadas de quê? De componentes da mistura. Então, as misturas, elas têm uma composição variada, tá bom, pessoal? E essas misturas, elas podem ser divididas em quê? Em mistura homogênea e mistura heterogênea. Então, a diferença, né, entre essas misturas homogêneas e heterogêneas é que entre elas é que a mistura homogênea ela vai ser o que? Ela vai ser uma solução que apresenta uma única fase na solução, na mistura homogênea. Enquanto que na heterogênea, né, na mistura heterogênea, ela pode apresentar duas ou mais fases. Então, o que vai ser a fase? A fase, ela vai ser cada porção, né, que vai apresentar um aspecto, né, visual uniforme, né? Aí eu trouxe aqui para vocês, ó. Nós temos aqui os exemplos, né, da mistura homogênea, né? Que elas vão ser aquelas, né, que vão apresentar uma única fase, né? Elas são monofásicas. E exemplos de mistura homogêneas que eu posso mencionar para vocês são o quê? As águas salgadas, né? O ar, eles apresentam uma única fase. A água do mar, ela vai conter, além da água, uma quantidade enorme de sais minerais. Ou seja, o ar ele vai ser uma mistura de nitrogênio e oxigênio que vai apresentar um aspecto homogêneo, tá bom, pessoal? Já nas misturas heterogêneas, elas vão ser o que? Elas vão ser aquelas, né, que apresentam, né, mais de uma fase, né? Nós temos aqui um exemplo que eu trouxe para vocês, a água e o óleo, né? Elas são misturas heterogêneas, né? Elas não vão se misturar. Então, além do exemplo da água com óleo, eu posso mencionar para vocês também de misturas heterogêneas, o granito, né? Tá bom? Então, essa água e o óleo, como eu mencionei nesse exemplo, elas não se misturam, né? Ela vai ser uma mistura que ela vai apresentar duas fases, né? E cada uma é composta por uma substância diferente, né? Já o granito, que eu mencionei para vocês, ele é uma pedra, né? Cuja composição é feita por uma mistura heterogênea, né? Que é o quartzo. Então, o feldespato e a mica, né? E não podemos ver pela diferença da cor de cada pedra, né? Então, são exemplos, né? De misturas heterogêneas, tá bom, pessoal? E com relação à separação das misturas heterogêneas, ou seja, em substâncias simples, elas podem ser realizadas, né, por meio, né, através de alguns procedimentos, né? Então, a separação de misturas simples, ela é um processo utilizado, né, para separar duas ou mais substâncias diferentes. Lembre-se, pessoal, que mistura é a combinação de duas ou mais substâncias, né? E como eu mencionei, ela pode ser homogênea e heterogênea. Então, a necessidade, né, de separar essas substâncias, elas vão surgir por diversos motivos, né? Então, são exemplos a separação da água para obter o sal, a separação de poluentes no tratamento da água, né, pessoal? Então, e também temos até a própria separação do lixo, né? Olha só, nós temos um método, né, que é a catação, né? A catação, né, ela vai ser um método mais simples para a separação de misturas, né? Ela é realizada, né, de forma manual, na qual ocorrerá nessa separação de partes sólidas, né? Aí eu trouxe essa imagem para vocês observarem, né? E exemplo, né, da catação, né? Nós temos o quê? A separação de sujeiras de grãos, as separações de materiais de lixo, tá bom? Falando da peneiração. A peneiração, ela separa sólidos maiores de sólidos menores, ou ainda sólidos em suspensão e em líquidos, né? Então,
A peneiração, né, ela vai ser essa separação entre substância, né, através de uma peneira, né? Exemplo, né, nós temos o que? Peneirar o açúcar, né? Para separar grãos maiores ou para fazer um bolo apenas com açúcar mais fino, né? A levigação, né, que é a utilização de corrente de água, né, para separar corpos mais densos de corpos menos densos. Então, a levigação, ela vai ser o quê? Ela vai ser essa separação entre substâncias sólidas. E é o quê? Esse é um processo, né, utilizado, né, pelos garimpeiros, como vocês podem observar nessa imagem, e que é possível graças à densidade de diferentes, né, das substâncias. Exemplo, né, o ouro, né, separa da areia na água porque o metal é mais denso do que a areia, né? Então, nós temos também a ventilação, que é um processo que utiliza corrente de ar, né, para separar substâncias de densidades diferentes, né? Então, essa ventilação, ela vai ser a separação de substâncias com densidades diferentes, né? Exemplo também que eu posso mencionar é você soprar de uma taça com arroz para afastar as cascas que vêm misturadas antes de prepará-lo, né? É um exemplo de ventilação, né? Temos também a separação magnética, que vai ser o quê? A separação magnética, ela é um método que utiliza a força de atração do ímã para separar materiais com propriedades magnéticas, né? Então, ela é a separação, né, de metal de outras substâncias mediante o quê? O uso do ímã, né? Exemplo, eu posso mencionar para vocês, né, além dessa imagem, né, é separar a limalha de ferro, né, metal de enxofre em pó ou areia, né? É um exemplo, né? E nós temos também a dissolução fracionada, né, que vai o quê? Que vai consistir em separar dois componentes, né, sólidos, utilizando um líquido que dissolva apenas um deles, né? Então, a dissolução fracionada, ela é usada para a separação de substâncias sólidas ou sólidas e líquidas. E ela é utilizada quando há uma mistura, quando na mistura alguma substância solúvel em solventes, como a água, por exemplo, né? Então, após o método da dissolução, a mistura ela deve passar por um método de separação, como a filtração ou destilação, né, pessoal? Eu trouxe para vocês também a filtração, que é um processo, né, que a gente vive muito no nosso cotidiano, né, onde um filtro retém o sólido e separa do líquido, né? Então, a filtração vai ser o quê? Vai ser a separação entre substâncias sólidas insolúveis, né, e líquida. Exemplo, né, fazer café utilizando o coador, né, para obter a bebida. Então, ela é coada separando o pó do líquido, né? Um exemplo muito do nosso cotidiano. Nós temos também, né, a decantação, quando houver substâncias com diferentes densidades. Uma delas, né, ela vai se depositar no fundo do recipiente e pode ser retirada. Então, a decantação, ela é a separação entre substâncias que apresentam densidades diferentes. E ela pode se realizar entre um líquido sólido e líquido. Então, no caso, o sólido ele deve ser mais denso que o líquido, onde o líquido ficará depositado, né, no fundo do recipiente. Ou seja, para esse processo ele é utilizado o funil de decantação, né? Então, com relação às separações de misturas homogêneas, né, vai ser o que? As misturas homogêneas elas podem ser separadas, né, por meio de processos que envolvem, né, a mudança de estado físico da substância. Então, as misturas homogêneas, elas são aquelas que têm apenas uma fase, né? Ou seja, os principais processos dessa separação dessas misturas são, nós temos a destilação simples, que vai ser o quê? Que é um processo utilizado, né, para separarmos um sólido e um líquido de uma mistura homogênea. Então, na destilação simples, né, que como eu já mencionei, que é a separação entre substâncias sólidas e líquidas através de seu ponto de ebulição, né, nós temos como exemplo dessa destilação, nós temos a água com sal submetidos a temperaturas de ebulição, né, na qual, pessoal, vai evaporar, sobrando o quê? Apenas o sal. Nós temos também, como exemplo, de destilação fracionada agora. Ela vai ocorrer, né, essa separação dos componentes à medida, né, que a temperatura vai aumentar. Então,
A destilação fracionada, ela vai ser o quê? Ela vai ser a separação entre substâncias líquidas através de quê? Da ebulição. Ou seja, para que esse processo seja possível, os líquidos são separados, né, por partes até que se obtenha o líquido que tem o maior ponto de ebulição, tá bom? Na destilação fracionada. E nós temos também a fusão fracionada, né, que é usada para separar sólidos, né, por meio de seus pontos de fusão, né? Nós temos a prata, o ouro e o cobre. Então, como podemos, eu menciono assim para vocês, como podemos separar uma mistura de sólidos como ferro, chumbo e estanho, né? Então, se nós possuirmos dois sólidos com pontos de fusões diferentes e soubermos qual é o ponto de fusão de cada uma dessas substâncias, fica relativamente, né, fácil, né, de separá-los. Ou seja, nós podemos aquecê-los e fazer com que cada um deles escoe, né? Então, o estanho, ele funde-se o que? A 231 graus, né? O chumbo a 327 graus Celsius. O ferro a 1536, né? Então, nós podemos derreter, né? Ou seja, podemos fundir primeiro o estanho, depois o chumbo e por último o ferro. Então, cada elemento, né, ao derreter-se, é separado dos demais. Então, esse processo, ele também é utilizado para separar enxofre e areia, ou seja, no processo de obtenção do enxofre dos depósitos, né, subterrâneos. Tá bom, pessoal? Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido, né? E qualquer coisa, eu peço, né, se vocês não compreenderam, que voltem à aula do início para sanar qualquer dúvida que ficar, tá bom? Muito obrigada a todos e até a próxima.